A Prefeitura não mediu esforços para cuidar de você durante a pandemia. Cuidamos de você nos postos de saúde. Cuidamos de você nos hospitais. Cuidamos de você nas ruas. Cuidamos de você em casa. Cuidamos de você nas redes. Juntos, Prefeitura e você, salvamos muitas vidas. O Governo do Estado lança o Ceará App, um aplicativo para atender e proteger você. Serviços do governo agora na palma das suas mãos. Com o Ceará App, você pode ser atendido online por um profissional de saúde e tratar de sintomas do novo coronavírus ou relacionados à saúde mental. Pode localizar unidades básicas de saúde, hospitais públicos e privados no estado mais próximos de você. E ainda ser notificado caso tenha contato próximo com alguém suspeito de estar com a doença do novo coronavírus. Basta habilitar o GPS do seu aparelho. Baixe e instale agora mesmo. É grátis e está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Com a doença do novo coronavírus. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, um domingo tranquilo, com a família, em paz em casa. Eu, passando aqui mais uma vez no domingo à noite para a gente conversar, tentar ser breve. Eu falo demais, mas eu vou tentar ser bem sucinto dessa vez. Eu estou me sentindo bem mais leve. Eu acho que é o sentimento de toda a cidade de Sobral também. Quando começou essa pandemia e eu vinha fazer os lives aqui, eu me sentia meio carregado, porque eu digo, puxa, tudo que eu não gosto na minha vida é de ser portador da má notícia. E a gente passei semanas aqui com vocês, passando as informações, e durante muito tempo essas informações eram ruins, né, eram tristes,
Mas agora eu acho que a gente está finalmente podendo dar boas notícias à nossa população, à nossa gente. Então deixa eu começar aqui os dados, né, que a gente leva em consideração para nos orientar em relação às ações que o poder público precisa tomar, fazer e o comportamento que todos nós devemos assumir também. Então, eu vou repetir, vocês lembram que quando a gente começou a discutir a possibilidade das atividades socioeconômicas de Sobral começarem a voltar ao normal, a gente tinha 3 condições, 3 informações que eram vitais para que a gente pudesse se orientar, né, com base aí nas estatísticas e nas opiniões dos epidemiologistas, dos cientistas, dos médicos. Eu já falei para vocês que esse live aqui acontece depois de algumas reuniões que são feitas ao longo da semana, além da observação dessas estatísticas. Toda quarta-feira eu me reúno com todos os gerentes de postos de saúde e a equipe da Secretaria da Saúde de Sobral, tanto da cidade como dos distritos, para saber deles como é que foi o movimento da semana, quantas pessoas foram testadas, quantas pessoas estão sendo tratadas com os medicamentos que são parte do protocolo instituído pelo governo do estado e acatado pela prefeitura de Sobral. A gente vê quantas pessoas estão internadas, quantos óbitos aconteceram durante a semana. Na quinta, a gente apresenta essas informações para um grupo de cientistas, de epidemiologistas, enfim, físicos, né, matemáticos e tal. E aí, na sexta-feira, a gente tem uma conversa com o governo do estado, que debate conosco o futuro na semana, né, que a gente está começando amanhã. Então, eu lembro vocês, vamos lembrar aqui quais são os 3 dados mais relevantes que a gente leva em consideração na hora da tomada de decisões. O primeiro dado é o nível de contaminação, né, que chama RT, enfim, um dado matemático, estatístico, que os epidemiologistas criaram no mundo inteiro, e a gente tem esse número para Sobral também. A segunda informação importante é a quantidade de leitos de UTI que estão ocupados, né? E a gente sempre deixou claro aqui que a gente não podia fazer nenhum tipo de relaxamento se a gente tivesse acima de 80% desses leitos ocupados. E o terceiro e mais importante de todos é a evolução do número de óbitos, né, na cidade, tanto no HRN, como na Santa Casa, como no hospital de campanha da Prefeitura, que é a clínica do Dr. Alves, que também tem leitos de UTI. Então, vamos passar aqui, vou mostrar para vocês aqui a primeira informação, que é a nossa taxa de transmissão. Semana passada, não sei se vocês lembram, mas semana passada esse número estava em 0,96. Esse número precisa estar abaixo de 1, né? E hoje nós estamos com esse número 0,95. Eu ainda estou preocupado com esse indicador, porque ele vem caindo, mas vem caindo muito lentamente, né? Vem caindo muito mais lentamente do que os outros indicadores que a gente usa para tomar as decisões. Mas, de qualquer forma, a gente vê aí pela linha uma tendência, né, de queda, embora uma queda muito tênue ainda. A gente precisa fazer com que esse nível de contaminação ele caia mais acentuadamente, né? Então, o segundo dado importante é a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI exclusivos para Covid. Hoje, às 18 horas, esse número estava em 67%. É importante lembrar que esse número está caindo, né, toda semana, mas é importante lembrar que nós já chegamos a ter em Sobral 168
leitos de UTI exclusivos para Covid. E ao longo dos últimos dias, já 44 leitos desses 168 foram desativados. E esse número que vocês estão vendo aí é 67% de 124 leitos. Lembrando que já foram desativados 44 leitos. Então não é 67% de 168. São duas boas notícias. Além do percentual estar caindo, esse percentual está caindo em cima de um número que já vem sendo reduzido por conta da ausência de pacientes, e os hospitais estão começando a desativar esses leitos para poder começar a atender outros problemas. Lembrando que esses leitos que são desativados não é uma coisa, ele não vai deixar de existir, né? Ele é desativado para Covid, né? Então, esses 40 leitos aos quais eu me referi aqui, que foram desativados, eles foram desativados para Covid e destinados ao atendimento de cirurgias eletivas ou de outros problemas que a população de Sobral e da região possa vir a ter. Então, são duas notícias muito alvissareiras, né? Tanto a diminuição da ocupação e uma diminuição de ocupação de um número menor de leitos comparado a 15 dias atrás. Então, nós estamos ficando numa situação confortável, graças a Deus, em relação à UTI, à ocupação de leitos de UTI também. E o terceiro e mais importante de todos os indicadores são os óbitos. São na nossa guerra que nós estamos empreendendo contra esse vírus, nós tivemos 279 guerreiros que ficaram para trás, né, que nós perdemos da nossa população de 208 mil habitantes. Todos nós estamos guerreando contra esse vírus, mas já tivemos essas baixas. Mas você vê aí pelo gráfico, nós concluímos ontem, sábado, a 30ª semana epidemiológica e tivemos 8 óbitos, né, durante a semana. Esse número já foi de 47 óbitos na 23ª semana epidemiológica. Isso obviamente nós perdemos 8 pessoas essa semana. Claro que são vidas, a gente, né, lamenta demais, se solidariza com a família, com os amigos, mas a linha indica uma queda muito clara em relação aos óbitos. E eu tenho a alegria de dizer que desde o primeiro óbito que a gente teve em Sobral, nós estamos nas primeiras 48 horas sem nenhum óbito, né? Graças a Deus. Então, são essas as informações que nos orientam, que baseiam as nossas decisões, né? E eu queria mostrar para vocês aqui, fazer um comparativo também, porque eu fico mostrando essas coisas porque eu considero que é muito importante todos nós termos conhecimento sobre as coisas. Uma coisa é o prefeito, ou a secretária de saúde, ou o governador, ou quem quer que seja, ficar dizendo, olha, fique em casa, use máscara, use álcool em gel, né? Mas outra coisa é a gente fazer isso, né? Não porque tem uma autoridade pública pedindo, né? Apelando para que as pessoas façam isso, mas é mais eficiente, e eu acredito nisso, é muito mais importante a gente saber por que a gente deve fazer as coisas, ao invés de estar só seguindo a orientação, mesmo de quem a gente confia, né? Mas é importante a gente conhecer e tomar conhecimento. Então, deixa eu mostrar para vocês a curva de Sobral de óbitos. Nós tivemos o primeiro no dia 27 de abril. 27 de abril. Você vê que a nossa curva, ela é uma curva achatada, ela não tem aquele pico que a gente vê em outros lugares quando a gente assiste na televisão ou vê os jornais, e eu volto a insistir que esses são os principais veículos através dos quais a gente deve obter as informações, porque rede social não é um lugar confiável para informações, e a chave
para a gente vencer essa guerra, que está longe do final ainda, é bom deixar claro, é informação, né? Informação verídica, informação confiável. E essas informações confiáveis não estão em redes sociais, muito menos em grupos de WhatsApp. Então você vê a curva de Sobral, né? Quando a gente começou a primeira morte, e agora, no dia 26 de julho, a nossa média móvel diária de óbitos está em 0,9 pela primeira vez desde que nós começamos essa guerra. Menos de um óbito, a média de menos de um óbito por dia, né? Essa é a média móvel. Então você compara essa curva, você vê ela claramente subindo, né? Aí chega no final de maio, então ela fica aí 3 semanas mais ou menos no mesmo nível, que foi um platô que a gente atingiu aqui em Sobral, e depois disso ela começa a cair, no dia 30 de junho ela tem um repique e volta a cair de novo, né? Chegando a essa média que a gente está mostrando para vocês hoje. A média móvel do Ceará, a curva de gráfico do Ceará, é um pouco mais elevada, mas ela é muito semelhante. Sobe, né? Subiu gravemente aí na primeira quinzena, segunda quinzena de maio, e a partir de junho ela começa a cair e está também agora com menor nível também desde abril, né? É muito semelhante à curva de Sobral. Volta aí a curva de Sobral só para vocês verem aí como ela sobe e desce, né? Aí agora repare essa mesma curva para o Brasil. Você vê que no Brasil, em junho, na primeira semana, na última semana de maio, na primeira semana de junho, ela atingiu um nível, e há quase 2 meses, há quase 8 semanas, não cai a curva de óbitos no Brasil. Era isso que a gente queria evitar, né, que acontecesse na nossa cidade, no nosso estado, né? O descontrole em relação, especialmente, aos óbitos. Então, nós não queremos, de jeito nenhum, que a nossa curva volte a subir, muito menos que ela se estabilize num patamar altíssimo. Então, vocês veem aí que há praticamente 8 semanas que o Brasil tem mais de 1.000 mortes por dia, em média, né? E sem nenhum sinal de queda, já que nós temos hoje 12 estados da federação com o número de óbitos subindo numa velocidade muito alta, né? Então, era isso que a gente queria evitar quando a gente acompanhou os decretos que o governador Camilo Santana expediu, e a gente, né, acompanhou aqui em Sobral, sendo muitas vezes incompreendido, tendo que tomar medidas que geraram dificuldades para muitas pessoas, mas o nosso objetivo sempre foi diminuir ao máximo possível as mortes, né? E graças a Deus a gente está conseguindo chegar a esse objetivo, lembrando que o fato da gente ter chegado até esse ponto que a gente chegou, né, nesse momento, não significa em nenhuma hipótese, de jeito nenhum, que a guerra está vencida. Quer dizer que nós estamos vencendo várias batalhas, né? Diariamente, diuturnamente, testando, medicando as pessoas, oferecendo assistência hospitalar, seja em enfermaria, seja em UTI. Não morreu nenhuma pessoa em Sobral por falta de assistência, por falta de leito de UTI, né? Você pode estar lembrando assim, o caos que aconteceu em várias cidades do Brasil e do mundo, ambulâncias do SAMU com pessoas, com pacientes, horas dentro da ambulância, na frente de hospitais, esperando uma vaga, pessoas que morreram por não terem tido um leito em UTI, e eu tenho muito orgulho, estou muito feliz em ter liderado uma equipe de profissionais que compõem a Secretaria de Saúde do município e os profissionais do Estado também, aqui em Sobral, em hospitais, nos postos de saúde,
né, tomando todas as precauções, todas as medidas necessárias e suficientes para que a gente garantisse que nenhum sobralense fosse a óbito por falta de leito de UTI, por falta de assistência, por falta de medicamento. Então, quem morreu, morreu porque Deus quis, porque Deus achou que foi a hora dessas pessoas irem. A média de idade das pessoas que foram a óbito é acima de 72 anos de idade, né? Essa doença é uma doença genocida. Ela ataca, ela mata pessoas de todas as idades, mas ela mata especialmente as pessoas idosas, né? E também que têm doenças pré-existentes. E a gente precisa continuar cuidando dessas pessoas, mantendo essas pessoas em casa, protegidas. Se elas forem sair, né, ou nós que convivemos com elas formos sair de casa, precisamos usar as máscaras. Quando voltar, fazer a higienização das mãos, tomar banho, para que a gente proteja os nossos idosos que conseguiram escapar até agora dessa doença horrorosa que, graças a Deus, até este momento está sob controle em Sobral. Mas a gente não pode, por isso, se aglomerar, ir para a rua, né, fazer coisas desnecessariamente. Nós ainda estamos na primeira fase da abertura das atividades socioeconômicas em Sobral. Todo cuidado é pouco. Eu fiquei muito aborrecido quarta-feira, quando foi o primeiro dia da abertura do comércio, e vi muita aglomeração no centro. Fiquei muito preocupado, mas graças a Deus esse movimento já diminuiu bastante na quinta, na sexta e no sábado. Então as atividades estão voltando, mas a gente precisa ir, se precisar ir fazer alguma coisa, tem que ir muito rápido, protegido, né, para que a gente não tenha um repique dessa doença, para que a gente não tenha um novo movimento de aumento da curva de contaminação e, consequentemente, um aumento na curva de óbitos. Então, é um apelo que eu faço, mais uma vez, né, para que a gente não relaxe, né? Ou relaxe, vamos celebrar, né, o controle, mas mantendo todos os cuidados. Esses cuidados eles serão necessários por meses ainda, até que a vacina surja no mundo e no Brasil. Há muitos estudos promissores, há 2 delas que estão bem adiantadas, inclusive sendo testadas no Brasil já também. Vamos rezar e torcer para que ela venha o mais rápido possível, para a gente atravessar definitivamente esse momento difícil das nossas vidas, das vidas de seres humanos, da vida da humanidade. Esse é o maior desafio da nossa geração. Nunca aconteceu isso antes, né? E vamos rezar e orar para que isso não aconteça de novo, embora seja uma probabilidade de aparecer outros vírus, mas a gente acha que por ter passado pelo que a gente passou agora, nós estaremos bem mais preparados para reagir a uma nova doença que eventualmente a gente vai rezar para que nunca aconteça, mas a gente sabe que há milhões de vírus na natureza, né? É muito provável que esse vírus tenha aparecido em consequência da agressão dos seres humanos ao meio ambiente, de comer animais silvestres, animais selvagens, do desmatamento das nossas florestas, enfim. Então, nós estamos entrando agora em Sobral na segunda semana da primeira fase, né? Então, o que é que muda nessa segunda semana da primeira fase? Continua as decisões que foram tomadas até domingo, elas continuam, né, todas em vigor. De novo, eu apelo para proteção, para usar máscara. Não custa nada usar máscara. O macho não vai deixar de ser macho porque está usando uma máscara. O jovem, que resiste também muito, não vai deixar de ter a sua exuberância comprometida por estar usando uma máscara também. A máscara não é só para nós, não é só para proteger a nossa vida, mas a gente contraindo, a gente leva para casa onde tem avós, tios,
né, e pessoas com comorbidades, hipertensos, diabéticos, asmáticos. A gente tem que estar sempre com isso em mente. Ela não é só para nos proteger, mas ela também para proteger outras pessoas, né? Outras pessoas, outros irmãs nossas, por quem a gente deve nutrir um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amor, né? Para a gente sair disso sozinhos, juntos e firmes, né? Devagar e sempre. Então, a única alteração que tem para esta semana é a reabertura do mercado público, que reabre amanhã de manhã. Lembrando que de manhã, agora no Centro Comercial de Sobral, continuam abrindo os bancos e agora o mercado público. Quando eu falo mercado público, eu estou me referindo aos locais que vendem carne, peixe, frango, frutas, legumes, verduras, etc. A parte de baixo, o pavimento térreo dos dois mercados. E à tarde, né, a partir das 14 horas, abrem os demais comércios, inclusive os comércios no entorno do mercado e no pavimento superior do mercado também, onde tem uma venda de confecções, né? Então, relembrando, a única alteração, então, Ivo, quando é que abre isso? Ivo, quando é que abre aquilo? Então, assim, eu não vou falar porque vou ficar levantando muitas especulações, então eu vou falar do que continua funcionando e da novidade. A única novidade neste período da primeira fase é a reabertura do mercado de carne, fruta, legumes, peixe, frango, na parte de baixo, de manhã, e na parte superior, e as lojas do entorno do mercado público, ali na Zé Silvestre, na Diogo Gomes, na Vigário de Medeiros, na Desembargador Moreira, enfim, naquelas ruas ali que compõem o quadrilátero do Centro Comercial de Sobral, acompanham também a mesma lógica daquela região ali dos bancos, onde as lojas também abrem a partir das 14 horas e fecham na hora que o comerciante, né, que o proprietário resolva, né? Então, o mercado ele passou por uma reforma. Quem for lá amanhã já vai ver novos banheiros, né, os espaços mais higienizados, tudo isso para garantir que você possa fazer as compras com segurança. Então vai ter somente uma porta de entrada, uma porta de saída, vamos controlar a quantidade de pessoas que está dentro, né? Porque ali é comida e qualquer descuido a gente contamina a comida inteira que outras pessoas vão passar e vão comprar e vão levar para suas casas. Então todas essas medidas são medidas que são baseadas em dados científicos, em recomendações de autoridades sanitárias para proteger você. Não há nenhum outro propósito que não seja proteger você e a sua família de contaminação e de um eventual agravamento, ter que ir para o hospital, ter que acabar no UTI e sofrer e fazer seus familiares e amigos sofrerem também. Tá bom? Então, eu peço mais uma vez a compreensão de todos, parabenizo a população de Sobral pela conquista da gente ter chegado até aqui com esses números, embora, como eu disse, com baixas, um número importante de baixas, mas pela curva achatada. Muitos de vocês já devem ter visto o gráfico de uma curva muito aguda para cima, que faz assim, né? A nossa ela está bem achatada. E o achatamento só foi possível porque nós todos juntos tomamos as decisões corretas, fomos solidários uns com os outros e conseguimos atravessar. O desafio daqui para frente é manter as coisas assim. E só conseguiremos manter as coisas assim, com o comércio reabrindo, com o mercado reabrindo, né, com a indústria já funcionando, já há 3 semanas, já funcionando, se nós compensarmos isso com uma ainda maior rigidez no nosso próprio comportamento, na nossa própria forma de conviver com a família, com os amigos, de viver em sociedade, que é mantendo a máscara,
quando estiver na rua, mantendo o distanciamento social. Não precisa quem vai pegar uma fila, por favor, corra léguas de filas. Precisa entrar em fila. Não precisa entrar em fila. Se tiver fila, saia, espere volta daqui a pouco, mas se tiver que estar, mantenha o distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, né? Use máscara, mantenha o distanciamento e quando chegar em casa ou ao sair de casa também, sempre que estiver entrando ou saindo de casa, lavar as mãos, passar o álcool em gel, né? Lavar a roupa quando estiver saindo de casa para a gente conseguir manter esse negócio estabilizado do jeito que está e em queda, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma semana de muita paz, saúde, esperança de dias melhores. E a gente volta a conversar aqui domingo, se Deus quiser, quando eu venho de novo trazer boas notícias que eu não estava aguentando mais ser o portador da má notícia. Um grande abraço, um beijo para vocês, boa noite.